Olá, muito bom dia para você. Eu sou o professor Natan, do Instituto El Shaddai, e hoje vim aqui para ministrar uma aula de deficiência intelectual e transtorno de aprendizagem. De iniciarmos a nossa aula, eu quero aqui, em nome do Instituto El Shaddai, dizer a todos vocês que nós sentimos muito por tudo que tem acontecido e também desejamos a vocês que você e toda a sua família possam estar bem. Muito em breve sairemos dessa crise, dessa pandemia e estaremos juntos outra vez para continuarmos os nossos encontros e também para realizarmos as nossas trocas de experiência e de aprendizagem em nossas aulas presenciais. Fica aqui o abraço do Instituto a todos vocês e também o meu abraço a cada um de vocês e em breve estaremos todos juntos. Nós vamos iniciar a nossa aula com deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é uma doença diagnosticada e incluída dentro do CID-10, o F70, que determina que a doença, que a deficiência intelectual, ela é uma doença e ela apresenta um retardo mental ou a ausência do comprometimento mínimo do comportamento. Isso acarreta na dificuldade que um aluno tem na sua capacidade intelectual. Isso vai fazer com que a criança apresente dificuldades de aprendizagem e não uma impossibilidade de aprendizagem. Ela vai aprender, porém, ela vai apresentar muitas dificuldades para aprender. A criança com uma deficiência intelectual é aquela criança que apresenta um comportamento diferente da sua faixa etária. Crianças de 9 e 8 anos vão apresentar um comportamento diferente da sua idade. Elas vão apresentar um comportamento de uma criança que tem 4 ou 5 anos. Ou seja, o seu desenvolvimento, o seu neocognitivo vai ser diferente do seu nível de faixa etária cronológica, ou seja, da sua idade. As crianças, elas vão apresentar uma dificuldade no processo de aprendizagem e o professor ele vai conseguir detectar essa dificuldade que o aluno tem de aprender sobre diversos assuntos. Porque a deficiência intelectual ela não está relacionada a uma área X, como nós veremos no transtorno de aprendizagem. A deficiência intelectual ela abrange diversos aspectos de uma vida social ou até mesmo da sua vida pessoal. Eles apresentam dificuldades na sua vida social, relacionado a ambientes, relacionado a tarefas, relacionado a decisões. Eles serão sempre oprimidos, eles se sentirão sempre coagidos quando tiverem que tomar uma decisão ou serem cobrados de uma função. As crianças com deficiência intelectual, elas são crianças bondosas, elas não são crianças maliciosas. E isso a tornam crianças completamente dependentes de outras pessoas, principalmente se tiver que tomar uma decisão, principalmente naquele momento em que quer que fazer algo ou que algo lhe for cobrado. Ela justamente tem essa dificuldade
porque a sua capacidade de raciocinar é uma capacidade diferente em relação à sua idade. Ela vai aprender de acordo com o seu nível cognitivo, com o seu nível de idade. Se uma criança tem 10 anos, ela vai aprender, ter a capacidade mental de aprender coisas que uma criança de 5 anos tem. Eles são completamente dependentes, como eu mencionei a vocês, e eles não apresentam a capacidade de criar, de ter criatividades. Então essa criança com deficiência intelectual, ela sempre vai procurar fugir de um problema, ela sempre vai procurar fugir de uma decisão, ela sempre vai procurar fugir de ter que fazer algo, porque ela não se sente capaz, naquele momento, de fazer o que lhe for pedido. Por isso, ela pode imitar outras crianças, imitar decisões que ela já viu para aplicar naquilo que lhe for cobrado. Ela tem uma criatividade mínima, ou até mesmo não apresentar nenhuma criatividade e nenhuma capacidade de aprender conteúdos escolares e outros relacionados a atividades do seu cotidiano. As crianças com deficiência intelectual são crianças que, justamente pela sua dificuldade e pela sua cobrança de ter que raciocinar para aprender, são crianças que podem vir a apresentar crises epiléticas. Com deficiência intelectual, elas são crianças que apresentam as mais variáveis causas para adquirir essa doença. Nós podemos dizer hoje abertamente que uma criança com deficiência intelectual é uma criança que apresenta uma doença já diagnosticada no CID-10, que é o F70. E essas causas são as mais diversas que nós podemos aí verificar. As genéticas comuns para essas doenças, mas existem outras formas de serem dadas, como um problema durante a sua gestação, né? Durante a gravidez, também pode ser uma desnutrição que a criança teve, muito severa, também pode ser um envenenamento por metais muito pesados durante a sua infância. Pode ser complicações perinatais. Então, nós vemos que há diversas formas adquirir uma deficiência intelectual. E nós podemos ver que a criança ela apresenta essa deficiência, e a criança ela vai ter um processo lento, um processo contínuo para o seu processo de aprendizagem, mas ela sempre vai ter uma aprendizagem mais lenta relacionado aos demais colegas que não apresentam a deficiência intelectual. Que é uma faixa etária, ela vai estar com 30 anos, mas ela vai aprender como uma criança que tem, como um homem, como uma mulher que tem menos idade. O Instituto de Inclusão Brasil, cerca de 80%, 85% das crianças brasileiras com algum tipo de deficiência intelectual têm dificuldade na aprendizagem do que as outras crianças que não apresentam
essa deficiência. Então nós vemos que é uma vantagem muito grande para o seu processo de aprendizagem. Uma criança que tem 9 anos, que não tem deficiência intelectual, tem as suas dificuldades de aprendizagem, porém não tem a deficiência. Agora, a criança com 9 anos que apresenta uma deficiência intelectual, além da sua dificuldade, ela vai ter a deficiência intelectual, que é cerca de 80 a 85% do que uma criança que não tem a deficiência intelectual. Agora nós vamos falar sobre as crianças que apresentam um transtorno de aprendizagem. Para nós começarmos o transtorno de aprendizagem, é necessário nós entendermos algo, deixarmos algo bem. Transtorno de aprendizagem é diferente de dificuldade de aprendizagem. Eu tenho uma diferença, não significa que eu tenho um transtorno de aprendizagem. Nenhuma criança com dificuldade pode ser diagnosticada com transtorno. O transtorno de aprendizagem também não é diferente de uma criança com deficiência intelectual. A pessoa com transtorno de aprendizagem, ela também é uma pessoa que apresentou problemas cognitivos e genéticos para ser diagnosticada com transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem também é uma doença já inserida, o F81, que é o transtorno específico do desenvolvimento das habilidades escolares. Esse CID está relacionado à dificuldade que a criança tem no processo da aprendizagem. Então, o F1 para das habilidades. Mas dentro do CID-81, nós vamos ver que a criança tem essas formas de apresentar esse transtorno. Há criança que tem um transtorno somente para leitura. Há crianças que têm o transtorno para soletrar. Há crianças que têm o transtorno para a área matemática. Há crianças que apresentam diversos tipos de transtorno, tá? Então nós temos aí do F81.0 até o F81.8, tá? Para cada tipo de transtorno é um tipo de CID. Então nós temos aí crianças com transtorno específico de leitura, crianças com transtorno específico da soletração, crianças com transtorno específico da aritmética. Tá? Então, ela pode apresentar uma dificuldade para a leitura, que é o que nós conhecemos como dislexia, apresentar um problema voltado para a escrita, e ela pode também apresentar uma dificuldade para a matemática, que é o que nós chamamos de descalculia. Mas vamos lá, a criança com transtorno de aprendizagem, ela apresenta uma idade específica relacionada a uma área de dificuldade, como nós mencionamos já sobre o transtorno de aprendizagem em relação ao diagnóstico. As causas também são as mais diferentes que nós podemos conhecer, tá? Desde de problemas genéticos, né? Como também por aspectos biológicos. Então nós vamos lá. A criança com transtorno de aprendizagem, com base manual de diagnóstico e de estatística também do transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem está relacionada principalmente ao aspecto biológico e também ao transtorno do neurodesenvolvimento. A criança com um transtorno
de aprendizagem, ela apresenta uma incapacidade no cérebro de processar e de perceber as informações, tanto verbal como também não verbal. O transtorno de aprendizagem, ele apresenta em tipos, né? Como eu falei para vocês, podem ser o tipo de leitura, pode ser o tipo de problemas matemáticos, né? A descalculia. Então, a criança com transtorno de leitura, ela é uma criança que nós conhecemos como aquela criança que apresenta dislexia. Ela tem uma dificuldade no reconhecimento das palavras, da decodificação e também uma dificuldade na ortografia. Como ela não consegue compreender a leitura, ela não consegue colocar em prática na escrita. A criança com uma dificuldade de escrita é uma criança voltada para a dificuldade na ortografia e também na caligrafia. Há crianças que vão ter dificuldade para ler, mas podem não ter dificuldade para escrever. Há crianças que vão ter dificuldades para escrever, porém não vai ter dificuldade para ler. E há crianças que não vai conseguir escrever porque ela não consegue. Agora, a criança que tem dificuldade de leitura e a criança que tem dificuldade de escrita, ela tem dificuldade na aritmética? Pode ser. Temos, de forma alguma, ligar, né, a questão da leitura com a escrita e da aritmética. Mas há crianças que vão apresentar as três dificuldades ao mesmo tempo. Ela não consegue ler, ela não consegue escrever e ela não tem facilidade com números. Mas há crianças que não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever, mas na área matemática ela vai conseguir se desenvolver melhor. Como também o inverso. Há crianças que não vai conseguir desenvolvimento, vai conseguir na leitura e vai conseguir na escrita. O transtorno de aprendizagem, segundo uma psicopedagoga muito conhecida, Daniela Afonso, ela é especialista em transtorno de aprendizagem. A criança com transtorno de aprendizagem, pelo excesso de dificuldades que ela pode apresentar durante o período de aprendizagem, principalmente iniciais. A criança nas séries iniciais, ela vai apresentar essa dificuldade. Quando ela chegar no ensino fundamental, até ela chegar no ensino fundamental, é dever do professor e do colégio encaminhar esse aluno a um acompanhamento mais específico logo no início, para que possa ser identificado qual é o tipo de... Se é um problema lá, se é um transtorno de aprendizagem, e dentro do transtorno de aprendizagem, se é um problema que ela tem na leitura, dislexia, problema que ela tem na escrita, ou se é um problema que ela tem na matemática, com dificuldades de cálculos. Então, o professor ele apresenta a capacidade de ir quando o aluno é capaz de fazer ou quando ele não é capaz de fazer uma atividade que lhe é pedida. Como lidar e como iniciar um processo de aprendizagem com uma criança que apresenta um transtorno de aprendizagem. Nós vemos aí no ensino, a criança, quando ela aprende a escrever bala, né, que ela associa ou que ela não associa a bala com a bala do seu cotidiano, porque uma diferença para o aluno de transtorno de aprendizagem é que tudo que lhe for ensinado deve ser ensinado coisas que ele consiga relacionar ao seu cotidiano, tá? Coisas que ele aprende na escola deve ser relacionada com coisas que ele faz no dia a dia, porque
acelera e facilita esse processo de memorização e o processo de aprendizagem. Então, uma criança com um transtorno de aprendizagem, ela deve aprender por fases. Uma criança que não apresenta o transtorno de aprendizagem, ela entende que o B com A é ba e o L com A é lá e logo ba, lá. Ela não precisa relacionar isso com o seu dia a dia. Ela vai dizer ba, lá. Depois ela vai dizer, compra, a bala que a gente chupa dia a dia. Agora, a criança com transtorno de aprendizagem, ela não vai ter essa mesma capacidade de falar bala, bala, sem relacionar a bala com a bala do dia a dia. Agora, a criança com transtorno de aprendizagem, ela vai ter que aprender por etapas. Diferente da criança, a criança com deficiência intelectual, ela tem apenas uma diferença de idade do cognitivo para a faixa etária. Ela vai aprender lá na frente, mas vai aprender com mais dificuldade, com menos tempo. Deveria aprender no primeiro ano, ela vai conseguir somente no quinto, no sexto ano. O que eles tiverem que aprender no nono ano, e aí assim por diante, coisas que eles vão aprender só depois que saírem até mesmo da escola. Agora, a criança com transtorno de aprendizagem, pode ser que ela não aprenda. Como pode ser esse processo de aprendizagem, a criança precisa aprender por etapas. É importante que essa aprendizagem esteja relacionada ao seu dia a dia, mas que ele aprenda por etapas. E cada etapa é um avanço, cada etapa é um sucesso, tanto para o professor que ensinou, para o aluno que aprendeu. Nós já podemos aí diagnosticar um grande avanço se ele conseguir aprender as etapas de um ensino, as etapas de uma aprendizagem. Ok? Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês dêem um like aqui na nossa aula de hoje. Também pode comentar aqui abaixo. Deixe o seu comentário. E espero ter contribuído para a sua aprendizagem intelectual e também para o transtorno de aprendizagem. Um forte abraço, professor Natan, e até a próxima aula. Tchau, tchau.